Ok, retomando a nossa aula de técnicas de pesquisa, você deve se lembrar que nós falamos sobre os procedimentos e principalmente sobre os tipos de pesquisa que estaremos ou que você estará fazendo dentro da universidade. As pesquisas que lhe serão solicitadas dentro de todos os trabalhos que a maioria dos professores vão lhe solicitar. Então, vamos dar continuidade aos nossos tipos de pesquisa. A última menção ao último tipo de procedimento, você se lembra, foi o experimental e de campo. E eu, no momento dado, expliquei a você que existem técnicas, as chamadas técnicas para a pesquisa, que nós estaríamos vendo. Vamos ter contato com elas agora. As técnicas são procedimentos operacionais, que servem para mediar essa prática na realização das pesquisas. Elas, é claro, precisam ser compatíveis com os métodos que serão adotados e com os paradigmas que você também estará escolhendo. Vamos exemplificar melhor isso. Técnica, o nome já diz, é um procedimento que você estará se apossando, utilizando para levar a bom termo a sua pesquisa, para que você possa realizar melhor essa pesquisa de conteúdo, de campo, enfim, qualquer um dos tipos que nós já vimos anteriormente. Então veja, as técnicas de pesquisa, elas se aplicam a qualquer um dos tipos que nós já mencionamos anteriormente. Você está lembrado? As exploratórias, as descritivas, a explicativa, a qualquer tipo de pesquisa você será levado à utilização de técnicas. Então, as técnicas são os procedimentos, algumas ferramentas que você utilizará para desenvolver os seus trabalhos. Existe a questão da documentação, que são formas de registro e sistematização de dados, de informação. Ou seja, você precisa sistematizar, organizar a documentação que você levanta para a sua pesquisa ou na sua pesquisa, para que ela possa ser devidamente utilizada, para que ela possa ser aproveitada, para que você, inclusive, não tenha perdido o tempo fazendo um bom levantamento, não é, de informações, tenha feito toda aquela pesquisa de levantamento, seja de campo, seja bibliográfico, e você simplesmente perde essa informação, ou seja, você perde a documentação. Então, quando se trata de documentação, é preciso que haja um cuidado por parte do pesquisador. É preciso, fundamentalmente, o seu empenho para guardar essas informações. E hoje, a conservação disso não é nada difícil e nada trabalhoso. Você, depois de fazer o levantamento, faz a coleta e organiza. A documentação, ela pode ser usada fundamentalmente de 3 maneiras. Vamos vê-las. Nós temos a técnica de coleta de dados, de organização e conservação dos documentos, que aí você pode aplicar a sua forma. Nós veremos mais para frente as técnicas de fichamento, de análise, de resumos, de resenhas e etc. Mas coletar documentos é importante que se tenha sempre em mente a organização e a origem, principalmente a conservação desses documentos, para que você saiba dizer amanhã de onde surgiu aquele documento. A ciência, ela elabora critérios para a coleta, para essa organização e a chamada sistematização e conservação desses documentos. Então, você precisa ter contato com esse tipo de documentação para conhecê-los e saber a forma como eles poderão mais tarde ser avaliados, pesquisados, resumidos e guardados para elaboração da sua pesquisa. Existe a chamada técnica também de identificação e exploração de documentos e registros de informações. Todas essas informações
você também tem um campo muito vasto dentro da biblioteca. As bibliotecas, tanto presenciais quanto online, elas fornecem uma série de informações a respeito dessa sistematização de dados, as formas de coleta dessa documentação, seja virtual ou presencial, como já disse, mas você terá acessos a vários arquivos e existem maneiras muito rápidas e ágeis de você fazer uma excelente pesquisa e poder assim proceder à confecção de todo o material ou dos trabalhos que lhes serão solicitados ao longo do seu curso. Dentro das pesquisas, como nós já dissemos anteriormente, que elas têm vários tipos de pesquisas, várias classificações, existem algumas técnicas que você terá por obrigatoriedade de utilizá-la. Uma delas é a chamada entrevista. Bom, todo mundo sabe o que significa uma entrevista, todo mundo já viu uma entrevista na televisão, todo mundo já teve contato com essa palavra. Entrevista, de pronto, ela já requer duas pessoas, uma questionando a outra. Na pesquisa científica, nós também temos a entrevista. Existem, inclusive, livros de metodologia científica que podem te ajudar muito com a questão das entrevistas ou da entrevista que você tenha que fazer. Existem livros específicos nessa área que te dão informações de como proceder na entrevista, inclusive te dão alguns exemplos e orientações de como fazer os questionários, como você poderá elaborar uma boa entrevista. Uma entrevista é a interação entre pesquisador e entrevistado. É uma técnica de coleta de informações sobre determinado assunto. Sempre que você faz uma entrevista, você está procurando o quê? Conhecer melhor o sujeito entrevistado, não é mesmo? Conhecer o quê? O seu pensamento, os seus saberes, os seus argumentos, enfim, você está buscando, você está pesquisando maiores informações. Só que está usando uma outra técnica, você está usando a chamada técnica da entrevista. Na técnica da entrevista, é preciso alguns tipos de cuidados que são fundamentais para todo pesquisador. Você não pode simplesmente aparecer em algum local e solicitar a entrevista para o seu pesquisado. É importante, não é, que você tenha determinados cuidados, como marcar a entrevista. Muitas vezes o entrevistado, ele solicita que você envie as perguntas para que ele se antecipe nesse conhecimento, para saber o que você quer saber, e aí sim, ele autoriza essa entrevista. É importante também que você tenha o cuidado, se você quiser fazer uma gravação da entrevista, que você também solicite no pedido de entrevista a gravação, para que então você não tenha nenhum tipo de problema futuro. Ou seja, que você esteja amparado, autorizado a fazer a entrevista com o seu entrevistado, com o seu pesquisado. E assim os dados estarão sendo validados para o seu trabalho. Existem as chamadas entrevistas não diretivas, que são entrevistas também, como já disse, mas essas informações, elas são colhidas a partir de discursos livres do entrevistado. Você tem apenas um papel de incentivador e ele fica à vontade, sem constrangimentos, dando a opinião. Muitas vezes isso acontece em algum encontro que já houve uma pré-autorização, como entrevistas coletivas e etc. Então aí você não houve uma preparação como a anterior, mas simplesmente ele está ali se disponibilizando a dar as informações que você solicitar, a menos, é claro, que ele se negue para tal. As entrevistas estruturadas, elas são exatamente as mencionadas, que são as direcionadas. Elas são principalmente úteis para levantamentos sociais e você tem como categorizar as perguntas, ou seja, você pré-define
tudo que você precisa ter de direcionamento para a sua pesquisa e faz a estruturação da sua entrevista, que também vai validar as suas pesquisas. Veja, eu espero que você esteja acompanhando até agora esse tipo de técnica que estamos conversando, que é a entrevista. Ou seja, nada mais é do que uma forma de você coletar informações para que você possa, de alguma maneira, dar o quê? Enriquecer o seu conteúdo, enriquecer o seu trabalho. É para isso que servem as entrevistas, é para isso que serve a entrevista com a pessoa, com o entrevistado, que você precisa ter as informações, a opinião, sem nenhum tipo de esconderijo, claramente indo à fonte que você precisa ter maiores informações. Além das entrevistas, existe a chamada história de vida, também importante para determinados tipos de pesquisa, dependendo da área de estudo do aluno. Vamos a ela. História de vida é a coleta de informações. Vejam, nos reportando de novo ao título. História de vida, coleta de informações. De quê? Da vida pessoal de indivíduos, não é isso? Você então estará tendo a informação direta dessa pessoa, ou através de autobiografia, que pode aí no caso, então, autobiografia não é escrito, não é falado como na entrevista, e sim escrito. Então, são as chamadas, assume a história de vida, formas variadas: autobiografia, memorial, crônicas. E o que são esses documentos? São documentos que vão te trazer a história desse indivíduo, dessa pessoa que você está, no caso, estudando, que foi solicitado num trabalho ou numa pesquisa que você propôs dentro do conteúdo de uma disciplina. Muito bem. Ainda continuando dentro das técnicas, nós temos a questão da observação. E o que é observar? Observar é fazer um planejamento de análise de um determinado processo, procedimento ou fenômeno. Vamos a ele? Observação, por sua definição, é todo procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados. Ela é imprescindível na maior parte da trajetória da pesquisa. Vamos tentar entender isso de uma maneira mais simples. Observar é como o próprio nome diz, você estará diante do seu objeto de estudo, do seu fenômeno, do seu processo, que foi determinado por você ou pela pesquisa solicitada pelo seu professor, e você, além de ter utilizado, lembra da documentação, não é isso? Dos livros, de todo o levantamento de artigos, de revistas, de jornais, você ainda fez uma entrevista, ainda assim você, dentro da sua pesquisa, na sua análise do que está acontecendo, dos dados que você conseguiu até aquele momento, você verificou que uma observação do que ocorre naquele fenômeno que você está estudando seria importante. Então, você passa a elaborar uma situação, óbvio, a observação precisa também de autorização, dependendo do estudo que você está desenvolvendo. Não é? Se você precisa ir à casa de alguém, se você precisar ir a uma instituição, a uma empresa, a um hospital, onde for, você precisará ter uma antecipação de autorização, ou seja, é importante que você descreva, que você especifique o que você precisa, e então sim, você vai até o local e permanece ali por um período que você vai descrever, de 1 hora, de meia hora, de 10 minutos, de 2, de 3, de 10, o que for necessário, a fim de que você
Constate a trajetória desse fenômeno, como esse fenômeno ocorre na realidade e você, com a sua observação, passe a ter mais informações para agregar ao seu trabalho. Então, a observação também é uma técnica a ser utilizada dentro da pesquisa. E temos também a técnica que é, na realidade, um formulário ou questionário. Nós temos os dois tipos. Todo mundo sabe que é um questionário e formulário. Qual é a diferença? A diferença é na aplicação dessa técnica. Vamos lá. O questionário é um conjunto de questões que elas estão articuladas e aí buscam o quê? Levantar informações escritas, não é? Dos pesquisados. Essas questões, elas devem ser, é óbvio, não é? Pertinentes tanto à sua pesquisa quanto ao público que você está estudando. Então, é preciso ter muito cuidado na elaboração dessas pesquisas. Se você está tratando com um público que não tem tanto conhecimento, você terá que ter muito cuidado com a linguagem, não é? Com a forma que você vai elaborar essas questões, porque o público pode não entender o que você está querendo saber, o que você está perguntando. Elas devem ser, de maneira geral, bem objetivas, tá? É preciso que antes de você aplicar o questionário ao público que você deseja, você faça um pré-teste, aplicando. O que é um pré-teste? É você pegar esse questionário e aplicar num pequeno grupo, para que você verifique se o resultado desse pequeno grupo, se houve o quê? Uma coerência nos resultados desse questionário. Se realmente esse questionário vai te trazer o que você está querendo, o que você procura nesse conteúdo que você estará colocando dentro da sua pesquisa. Então, o questionário, ele é o quê? É esse conjunto, perguntas que você faz e aplica nesse grupo que você está estudando, que você está pesquisando, que você aplica aqueles sujeitos. A diferença entre questionário e formulário é a forma de aplicação. O formulário também é um conjunto de questões, também sistematicamente articuladas, que buscam levantar as mesmas informações escritas dos sujeitos pesquisados. Elas devem ser também, igualmente que o questionário, precisam ser pertinentes, não é? Objetivas. Precisa de pré-teste para que você tenha a segurança de que as informações que estão voltando depois da aplicação, elas venham o quê? Elas venham te trazer, mais uma vez, eu coloco o resultado. A diferença entre elas, então, qual seria? A diferença é o modo. O questionário você pode distribuir, você pode deixar em algum lugar, as pessoas coletam, elas respondem e elas devolvem. Elas mesmas fazem o preenchimento das perguntas. Então, varia muito de ambiente para ambiente. Você pode, como já disse, distribuir o questionário, você pode entregar, você pode deixar o questionário em determinado local, determinar uma urna, uma caixa, algum lugar que a pessoa não passe e depois de respondido, ela entregue. Também o questionário, ele pode ou não ser identificado, mas a ação no questionário é feita pelo próprio pesquisado, ok? No formulário, diferentemente, você é o agente, ou seja, você tem o mesmo conjunto de questões, mas você já deve ter sido, inclusive, passado por um formulário. Muitas vezes você passa no supermercado, você está na frente de um evento e tem lá uma moça, um rapaz com uma prancheta e lhe pergunta: eu posso lhe fazer umas perguntas? Ela está utilizando a técnica do formulário. Então ela
você autorizando, ela começa a lhe fazer as perguntas e você faz o quê? Responde. E ela vai o quê? Aplicando as respostas na sua frente, mas ela é o agente. Ela vai coletando. Não é você que faz a ação simplesmente de pegar o questionário e evidenciar. Tanto um quanto o outro são aplicáveis como técnicas de pesquisa e trazem informações extremamente ricas para as pesquisas. Então, é recomendado que se aplique o questionário. Muitas vezes se questiona do trabalho e da eficiência. Em pesquisa, recomenda-se, principalmente quando a pesquisa exigir, dependendo do campo que você esteja trabalhando, que você esteja atuando ou que você vá fazer esse trabalho que está sendo solicitado, será inclusive uma exigência esse questionário. Mas não se iniba, tenha certeza de que esse questionário, quando terminar, vai te trazer grandes vantagens para o conhecimento, para o que você está buscando, para esse trabalho que você quer caprichar, quer trazer a maior informação possível e principalmente a informação mais real, verdadeira, que vem do campo. Não é campo aqui, não é a floresta, campo é do lugar, das pessoas, dos sujeitos pesquisados. Então, o questionário e o formulário vão te trazer essa condição, para que você tenha essas informações reais. E você, então, de posse de todo esse conteúdo, de posse dessas informações, não é? Recentes, da informação dada pelos pesquisados, você poderá elaborar muita coisa. Você poderá elaborar, como eu já disse, quantitativamente, gráficos, estatísticas, para que você possa enriquecer realmente o seu conteúdo através da coleta de informações. Viu como a pesquisa é uma coisa bacana? Viu como ela pode te acrescentar muito na tua vida, no dia a dia? Eu tenho certeza que se você se habituar a fazer pesquisa, faça disso um hábito. Faça um pouquinho todo dia. Estudar é melhor um pouco todo dia do que muito de vez em quando. É a minha orientação para você. Pegue os questionários, aplique. Eu tenho certeza que os seus trabalhos vão ficar muito bem feitos, com muito conteúdo, tá ok? A gente se encontra na próxima aula. Até lá!